quarto ano. Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui hoje para a gente fazer a correção do nosso caderno de atividades da disciplina de História. E vocês mesmos reclamaram, né, que era muito conteúdo. Realmente são muito longo o conteúdo do quarto ano nesta apostila, então a gente não vai ficar explicando novamente os textos. A gente não vai fazer leitura, porque senão o vídeo fica muito longo. Então a gente vai diretamente nas questões, porque as explicações a gente já fiz em outros vídeos, vocês podem rever que tem aí as explicações dadas. Então a gente vai direto na correção. Vamos começar então, e outra observação, em todas as páginas da apostila de vocês que vieram o cabeçalho, que vieram o nome do aluno, o nome da escola e a data, você tem a obrigação de colocar. Então não deixe de colocar o seu nome completo, o nome da escola completo, que é a Escola Municipal Dr. Germano Norberto Rudner, e a data. Tá? Em todas as páginas tem que fazer esse trabalho. Então, aqui falou sobre os portugueses, né, a chegada dos portugueses aqui, juntamente com que eles encontraram aqui os povos indígenas. Então, lembrando que a gente colocou quando Pedro Álvares Cabral chegou, os hábitos que eles tinham, a língua, o folclore, né? Então, aqui está dizendo assim: assinale um X nos primeiros povos a fixar residência no Brasil. Quem foram esses povos, né? Então, nós temos aqui as primeiras pessoas, primeiro ser humano que fixou, que morava aqui no nosso Brasil quando era tudo mata, está a resposta B, que são os indígenas. Leia o texto 2 em voz alta com muita atenção, que está falando sobre a população indígena africana e vem vindo aí pela história do Paraná. Aqui o nosso Brasil já está formado, já vem vindo aí os estados, e a gente vai falar sobre o estado brasileiro. Tá? Então, leia o texto sobre a formação desse Paraná e em seguida vem a questão. O que tem sido feito pelas comunidades indígenas e os quilombolas? Né? Quem são essas comunidades dos índios? Aí vem aqui, os espanhóis ofereciam encomendas para quais índios? São os índios Guarani. Por que os espanhóis ofereciam as encomendas aos índios? Para conquistar os índios, fazendo-os a trabalhar para eles. Lembra dessas encomendas que eles mandavam aqui, que eles traziam para os índios? Que a gente falou que era espelho, machado, canivete, faca, eram pequenos objetos que os espanhóis traziam para conquistar os índios e colocá-los para trabalhar. E qual era a missão dos jesuítas? Catequizar os índios para que adotassem a fé cristã. Né? Com base na leitura do texto, explica o que está sendo feito politicamente na atualidade para as comunidades indígenas do Guarani. Então, a política indígena tem sido implantada nas comunidades indígenas e existem parcerias formais estabelecidas entre setores governamentais, organizações indígenas e organizações não governamentais, e missões religiosas para ajudar os índios. Tá? Então, as respostas em vermelho é as respostas que vocês deverão colocar. Leia o trecho, né, e marque um X nas questões corretas. Então, aqui está falando sobre os quilombos. Lembra como que era formado os quilombos? Que eram os escravos, que eles estavam assim cansados de sofrer, cansados de tanto trabalho forçado. Aí o que eles faziam? Aqueles que conseguiam fugia para lugares desertos, dentro da mata, dentro ali, um lugar de difícil acesso, e ali um ia chegando, outro ia chegando, e eles se formavam ali, a comunidade deles, daqueles fugitivos, que se formavam e recebiam o nome de quilombolas, né? Então, eles escolhiam lugares de difícil acesso para morar, porque era fácil encontrar o trabalho, porque não queriam ser encontrados pelos feitores e os donos dos escravos. Então, eles estavam fugindo, eles tinham que achar um lugar difícil. E porque as condições de trabalho eram desumanas nos engenhos e eles não aceitavam aquelas condições.
que aqui é condições desumanas, quer dizer, um trabalho muito forçado e escravizado, então por isso eles fugiam. No texto 3 está falando sobre os povos indígenas do Paraná. Quem são esses povos? Que índios são esses? Então vamos ver as questões aqui em seguida. Observe os povos indígenas escritos no retângulo e, de acordo com o texto, reescreva nas linhas ao lado os nomes dos povos indígenas do estado do Paraná. Então, são os povos indígenas do estado do Paraná. Então, quem são desses daqui que estão aqui? Quem são? São os Guarani, Caiagangue e o Xetá. Novamente aqui, seu nome completo, nome da escola completo e a data. E aqui estão falando sobre as rotas de transportes, os terrestres, fluviais, marítimos do Paraná. Então, a importância desses transportes aqui dentro do nosso estado do Paraná. Não só dentro do nosso Paraná, mas a ligação que tem com os demais estados, né? Então, eles são terrestres, fluviais e marítimos. O que são os transportes terrestres? O que são os transportes fluvial? São pelos rios, né? E aqui o transporte marítimo, que é pelo mar, que são os navios. E aqui você vai observar as imagens e escrever o nome dos meios de transporte e para que serve. Então, que transporte é esse? Caminhão, carreta. E esse é um tipo de transporte terrestre e serve para transportar o quê? Produtos. E esse é um transporte fluvial e serve para transportar produtos pelo rio ou o mar. As rotas de transporte. Marque um X nas respostas corretas. Então, tem aqui as frases e você vai ver quais delas são corretas. Letra A. Os transportes terrestres são os mais usados no Brasil. As mercadorias são transportadas por caminhões, ônibus, carros, vans e etc. E em rodovias de todo o país. Então, correto. Você vai marcar no X ou vai circular a letra A. Letra B. Transporte fluvial depende das redes hídricas para serem utilizados, sendo rios importantes para o transporte de pessoas e produtos. Correto. Então, vamos circular a letra B. Letra C. Transporte marítimo evolui muito ao longo dos milhares de anos. Atualmente existem navios capazes de transportar mais de 450 mil toneladas em uma única viagem. Correto. Todas as respostas estão erradas. Então, essa daqui você não vai marcar não, porque senão fica errada as suas questões. Número 5. As transformações do meio de comunicação e os seus significados. Então, a gente viu sobre a comunicação da linguagem escrita, que são jornais, revistas e livros. A comunicação sonora, que é a propagações de rádio e telefone. A audiovisual, que são da televisão e o cinema, e a multimídia, que são os veículos de comunicação mais modernos, que vem aí os sons, fotos, vídeos. E olha que bacana, vocês fazem parte dessa linguagem multimídia. Nós estamos usando a multimídia, né? Nós estamos usando os vídeos, os sons, os textos. E a carta, que é o meio de comunicação que é mais antigo, que ele era lá na época do descobrimento do Brasil entre os portugueses que aqui vieram, eles que tinham essa comunicação que era através de carta. Até hoje ainda existe, mas ela se tornou antiga. E o telégrafo, tá? Que era uma espécie de carta, também criado lá, olha aqui, em 1791. Também hoje já não existe mais. E o telefone. O telefone ele é ótimo, olha quando que ele foi criado, pelo Alexandre em 1876 e até hoje. É claro que ele foi evoluindo, né, de um telefone fixo, de linha. Hoje qualquer pessoa tem seu alcance em um celular. Então, o telefone ele foi evoluindo muito e é muito utilizado no nosso meio de comunicação. O rádio também ainda é um meio de comunicação, televisão, internet, certo? Tem aí os meios de comunicação individual e os meios de comunicação em massa. Vamos produzir uma linha do tempo.
Para isso, de acordo com as informações que estão no texto, preencha os retângulos com os nomes dos meios de comunicação, começando pelo mais antigo até chegar ao mais recente. Então, o que nós falamos que era o antigo? Carta, em seguida telégrafo, telefone, rádio, televisão e hoje a internet. Complete as frases com os nomes dos respectivos meios de comunicação. Então, aqui temos essas palavras e você vai usar essas palavras para completar aqui essas frases. Letra A. O meio de comunicação mais antigo. Falamos a carta. Usar o código Morse com o objetivo de transmitir mensagem. Era usado pelo telégrafo. Alterou-se radicalmente o modo de se comunicar entre as pessoas. Telefone. Transmissão de informações a longa distância por meio de ondas. Rádio. Meios de comunicação de massa. Televisão. Meio de comunicação mais moderno, personalizado e inteligente. A internet. Espera aí que meu mouse aqui está meio baixado aqui. Preencher o cabeçalho novamente. Aqui você só vai colocar o seu nome completo e a data. Muito bem, aqui nós estamos falando sobre as contribuições culturais dos imigrantes para a economia e cultura do estado do Paraná. Quem são esses imigrantes? Imigrantes eram pessoas de outros países, de outros estados, que vinham fazer a sua residência, fazer a sua morada aqui no estado do Paraná. Então, o que eles trouxeram para contribuir com a gente? Então, falou da origem portuguesa, do alemão, do polonês, ucraniano, japonês, italiano. Então, é uma mistura aqui no nosso meio, certo? Aí, aqui nós vamos conhecer os símbolos oficiais do estado do Paraná. Já vimos, desde lá do nosso município, que tanto o município, o estado e o país têm os seus símbolos oficiais, que começa pela bandeira. Então, esta aqui é a bandeira do estado do Paraná, o hino do Paraná e o selo, né, do hino do Paraná também. Temos a gralha azul, que essa gralha azul vive na mata, gosta de se reunir em bandos, ajuda a dissemir. Então, essa gralha azul aqui, ela é um símbolo da cultura do Paraná. Então, você pesquisa um pouquinho sobre a gralha azul. Puxa lá na internet e veja um pouquinho da importância dela. O que quer dizer essa ave, a gralha azul? E vamos colorir esse desenho, tá? Se está falando gralha azul, então você vai colorir um azul, um azulado, bem bonito essa gralha aqui. Faz parte das suas atividades. E aspectos da sociedade paranaense. Então, nós vamos falar sobre o êxodo rural, o esvaziamento do campo. O que aconteceu aqui? Foi saindo da zona rural, né? Desde a época dos índios aqui, foi falado sobre a cidadania, direitos e deveres de todos, sobre a imigração forçada dos africanos, certo? Aí aqui, você vai, até aqui nós terminamos, e aqui você vai fazer a sua avaliação. Eu não vou passar a avaliação para vocês, porque é vocês que têm que fazer, e a minha já está completada. Então, nós vamos parar aqui, certo? Então, sobre o nosso Paraná. Então, quarto ano, vocês completam certinho a apostila de vocês, devem entregar todas preenchidas, onde é para colorir, vamos colorir. E depois vocês vão saber o dia certo de estar entregando na escola. Mas não esqueça de preencher, de responder todas as questões, principalmente onde tem avaliação. Infelizmente, na segunda apostila, teve muitos alunos que deixaram assim várias questões em branco. Acho que por descuido, ao passar as páginas da apostila, acaba deixando em branco. Mas verifique se você respondeu todas, ok? Então, um beijão para vocês, quarto ano, e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau!